Ainda bem que a gente não consegue esquecer a magia que é ser criança. Para isso, existe Flávia Junqueira no Papcast. Ah. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, eu fiquei muito feliz pelo convite. Nós também. A Flávia Junqueira é ex-aluna de artes plásticas da FAAP, tem mestrado e doutorado em artes visuais pela Unicamp, especialização também em fotografia e traz o universo lúdico, o imaginário da infância, para grande parte do espaço público, para os nossos corações. Como é que começou a sua relação com as artes plásticas e por que você escolheu fazer FAAP? Bom, há muito tempo atrás, né, eu já vou fazer 40 anos agora, parece Uau! sim, parece menos, né. A infância rejuvenesce, tá vendo, gente? Bom, minha família é uma família de médicos, o meu irmão fez administração de empresas, então, inicialmente eu tinha muita dúvida de que caminho seguir, mas eu adorava artes plásticas, já fazia alguns cursos, quando eu era menor, assim, com 10, 12 anos, eu fazia Pan-Americana de Arte, que já era uma escola, assim, que o pessoal gostava de ir. E aí o que aconteceu foi que inicialmente eu pensei em fazer direito, e não artes plásticas, enfim. E eu cheguei até cursar alguns meses de direito aqui na FAAP, porque eu estava super na dúvida do que seguir, mas eu sabia no fundo que artes plásticas para mim era o que eu mais, desejava desde muito pequena. E aí era engraçado porque o prédio do direito ele era quase atrás aqui desse prédio do prédio 1 que é o prédio de artes, e por alguns meses, assim, eu lembro que eu ficava olhando muito para cá, vinha aqui, com esse sonho mesmo de vir para cá. Então teve um momento decisivo, assim, que eu cheguei a cursar, filosofia também, e aí eu decidi mesmo vir para cá. E a FAP, com artes visuais, é uma referência, então eu não tinha dúvida que eu queria estudar aqui, principalmente porque eu ouvia falar da questão, técnica, assim, a quantidade de ateliês e infraestrutura, que aqui é um diferencial muito grande, né, de outras faculdades, então Inclusive, o processo de residência artística, que a FAP tem parceria com a Cité des Arts de Paris e que em 2011 você foi uma das artistas selecionadas para entrar nesse processo de residência. Em que momento você decidiu, você ainda estava na graduação, você já era formada nessa época de ir para a residência de Paris, e como isso agregou na sua pesquisa e na sua formação como artista? sim, o processo de residência ele foi um processo, de muita complexidade e que atrelou, assim, muitas camadas positivas no meu trabalho. Na época que eu fiz, ele era eu não sei hoje, mas eu acredito que ainda seja um programa para ex-alunos e ex-professores, então eu já tinha me formado quando eu ingressei na residência. Basicamente eu mandei o projeto para o edital, né, um edital que o ex-aluno aplica, demorou para ser aceita também, não é um processo fácil, mas eu nunca desisti. E aí quando eu fui aceita, foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceram nesse processo de trabalho até hoje, porque foi a primeira vez que eu morei sozinha, né, me desloquei totalmente do meu espaço, costumeiro, E da sua da cultura minha também, né, do cultura. seu país. Fui sozinha, então isso foi muito importante, porque a residência você pode levar, né, família, enfim, mas, eu lembro que na época o professor Marcos Moraes, que cuida da parte de residências, ele inclusive falou: "Vai sozinha, né, sente o que que é", porque Permita-se, né. é uma experiência diferente você também ir sozinho ou ir com alguém, e uma cultura totalmente nova. Eu já conhecia Paris como turista, nunca tinha morado em nenhum lugar, sem ser com a minha família, então também foi a primeira vez que eu morei sozinha, e o crescimento não só pessoal, né, mas principalmente profissional, no processo como artista, ele é único, porque dali você sente essa questão da solidão mesmo diante do que fazer. A gente tem um ateliê, mas a gente tem muito Um projeto para silêncio. executar, né. A gente escreve um projeto, mas ali mudou todo o meu projeto também. Quando eu cheguei, eu entendi que, seria outra coisa, e isso surgiu durante o processo lá. Foi um dos meus trabalhos, acho que mais,
interessantes, porque eu fiz uma catalogação de carrosséis de Paris, um mapeamento de todos os carrosséis da cidade. Que são um marco no seu trabalho até hoje. Exatamente. Sempre eu procuro olhar esses elementos lúdicos, né, de teatralidade que nós encontramos na nossa realidade, não só no sonho, mas aquilo que também está inserido no nosso cotidiano, a partir do nosso cotidiano, entender essa teatralidade, entender quais são esses elementos. E aí ali E essa mistura entre o adulto e a criança, o presente e o passado. exatamente. Ali em Paris foi muito interessante, porque eu mandei um projeto e eu me vi, quando eu cheguei, eu percebi que tinham muitos carrosséis na cidade. E carrosséis, assim, na frente de centros comerciais, na frente em praças. E o icônico em frente ao Louvre, né. Exatamente, O que é icônico carrossel do maravilhoso, Louvre. é lindo. Então, assim, na própria Cité tem um muito ao lado ali, que eu passava todo dia para ir ao mercado, então eu comecei a entender o que que significa esse elemento de teatralidade, que tira as pessoas do comum, mas estava no comum, e que aqui a gente não tem tanto, né, em São Paulo, por exemplo. Então eu falei: "Nossa, eu vou", na verdade, inicialmente eu fui buscar um guia Aham. de carrosséis, porque eu imaginei que lá tivesse, porque lá tem guia de tudo, né, monumentos, museus. Pra cada museu, pra cada seção de cada museu, né, muito Exatamente. E autorizado. aí eu falei: "Cara, eu vou pegar e vou atrás para conhecer todos". E quando eu fui procurar numa banca de jornal, a pessoa ficou meio brava comigo, achou que eu estivesse fazendo uma piada, né, "Como que você quer um guia de carrosséis?". E aí eu voltei pra Cité e pensei: "Nossa, eu vou criar o meu próprio mapa". Então Uhum. aí virou totalmente um trabalho É que cartográfico mesmo, né. exatamente, uma catalogação. E o trabalho não era sobre isso, então até aquele momento eu pensava em fazer fotos, fotos encenadas, então como, a vivência, a experiência de estar num outro lugar e a dinâmica desse outro lugar contamina o trabalho e faz com que a gente ache novos caminhos para a própria pesquisa. E como surgiu a sua relação com os balões, que também são Uhum, elementos que você trouxe para diversos espaços públicos. Qual foi a ideia do primeiro balão, assim? tá. E por que o balão como elemento? Sim. O balão ele surge de uma maneira muito tímida e processual. Então, quando eu comecei aqui mesmo na FAP, os meus primeiros trabalhos, de fotografia, apareciam ali um balão ou outro, porque é esse tema da questão da teatralidade, da festa, de quais são Do o fictício, do alegórico, fictício, quais são os objetos que a gente usa para criar novas realidades ou, eh ressignificar um espaço, né? exatamente, né, não é o balão, ele não tá todo dia na vida das pessoas, ele tá normalmente em situações de comemoração, de festa, de encenação, É um e decorativo, né? sim, ele é um elemento que é um adorno, né, ele Uhum. é um a mais ali em alguma situação que foge um pouco do cotidiano. E eu trabalhei muitos anos com cenografia teatral, Que legal. durante a FAAP, então eu fazia faculdade e eu era estagiária de um cenógrafo, o Serrone, que é um arquiteto teatral, cenógrafo, e na época eu era estagiária dele, fiquei por quase, sei lá, quase a faculdade inteira eu fazia estágio com ele. E aí essa vivência de entrar nos teatros e fazer os adereços de cena, trabalhar muito com a teatralidade, ela foi me chamando atenção para alguns elementos. E o balão, ele veio como esse ponto que era quase uma conexão entre a infância, a Uhum. memória que a gente tem da infância, porque o balão ele tem muito a relação com as festas infantis, como também essa encenação que a gente cria para a vida, né. E aí o balão começou a me chamar a atenção, porque ele também tem uma durabilidade muito curta. Aham. Então é algo que a gente faz, é como uma festa, a gente faz, mas ela tem um período, ela tem um começo, um meio e fim, o balão também, A vida também, a né? vida também. E é sobre isso, assim, então é pensar um pouco sobre esse esgotamento, esse tempo que vai o balão ele vai murchando, né. Então é um pouco sobre essas relações, assim, o balão ele vem como um símbolo, principalmente quando eu coloco ele dentro de patrimônios. Por exemplo, uma das eu sou muito apaixonada pela Escola de Artes do Parque Lage, no Rio de Uhum. Janeiro, e pelo Parque Lage. Tanto que sempre que eu vou ao Rio de Janeiro, eu preciso ir ao Parque Lage, contemplar aquela Sim. paisagem, para mim aquilo é um santuário. E quando você traz os balões na piscina do Parque Lage, é como se você tivesse, trazendo, tirando a água Aham. do seu estado,
mudando de estado e ainda, elevando, trazendo uma certa leveza. Como é que foi a experiência de fotografar não só o Parque Lage, mas o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Aham, de Manaus, todos sim. os teatros, de Belo Horizonte? É, os teatros praticamente a gente fez todos do Brasil, acho que ainda faltam uns 2 assim, muito icônicos, mas a ideia era entrar em espaços históricos, Uhum. arquiteturas que, contêm uma narrativa, não no sentido, no sentido da época, da cultura, no sentido arquitetônico próprio mesmo. E o Parque Lage é uma ruína, né, ali, é É. um espaço que ele carrega uma história e ele é tombado, então a entrar em lugares que são patrimônios feitos para durar, e contar e perpetuar essa história para uma sociedade, uma cultura. E por que o balão nesses espaços, né, então, eu comecei a perceber isso foi durante o processo, tá, Uhum. que eu estava colocando um elemento frágil, um elemento que se esvai, muito leve, né, dentro de espaços, arquiteturas que são pesadas no Densas? sentido No sentido densas. histórico, no sentido da responsabilidade social, Exatamente. cultural, política. Temporal. É. Então, eu acho que essa relação eu construí aos poucos, né. Uhum. Então eu entrei com esse olhar da teatralidade, da encenação, mas aos poucos eu fui descobrindo camadas para o trabalho. Eu acredito que o artista ele descobre no processo também outros caminhos e E a sua delicadeza, assim, tanto de posicionamento artístico diante, uhum. dessa contemplação de obras Sim. pregressas, né, e a delicadeza do posicionamento estratégico também para trazer essa leveza para as fotos. Exatamente. Esse posicionamento, ele tem uma relação com a pintura, ele tem uma relação aí do trabalho minucioso, que é construir algo visual, né. E Uhum. aí tem muita relação com cor, com camadas, são layers, né, e a gente entra num lugar que já tem uma camada já muito forte, e o balão ele entra ou a bolha de sabão, ou o balão, ou o cavalo de carrossel, seja lá o que eu trago, ele entra como uma nova camada e de cor, e de forma, de textura, que eu vou criando quase como uma pintura, né. Eu chamo de enfim, o tipo é a fotografia encenada, é um gênero da fotografia, que ela é construída para câmera, né, Uhum. então eu vou partir de algo que já existe. Raramente eu parto de algo branco, como um estúdio zerado, já tive alguns trabalhos, mas é raro. Então eu me aproprio já de algo que existe no mundo e vou construindo camadas para a câmera fotográfica. E com relação às suas exposições que estão em curso, você Uhum. acabou de finalizar a exposição na Fiesp, que foi um grande sucesso e um Sim. marco também histórico para a cidade de São Paulo e para a sua trajetória. Para além da exposição da Fiesp, você está em Barcelona com a Alegoria Aham. e a Reverie, na Isso. Zíper Galeria. Além da exposição de 2024 no Parque do Ibirapuera, a céu Aham. aberto, que é a Banca Galeria. Exatamente. Como você consegue administrar tantas exposições diferentes e simultâneas que compõem esse Aham. legado que é Flávia Junqueira? Ai, que legal. Bom, eu tenho uma equipe hoje, né, Quantas pessoas mais ou menos? fixas, assim, comigo são 3 pessoas e eu, então não é tanta, né, não é é um ateliê, é um estúdio. Uhum. Eu optei por esse estúdio ser bem próximo da casa que eu moro, Muda a eh vida, né, é, principalmente para quem São é São Paulo. Paulo. Então é legal porque eu tenho essa liberdade de estar próximo, na minha própria casa eu tenho um espaço ali que eu criei também para trabalhar, como eu estava falando, eu sou uma pessoa muito noturna, eu amo trabalhar de madrugada, então É um silêncio, né, é uma paz. maravilhoso. E eu sou noturna mesmo, acho que mesmo se tivesse muito barulho eu seria noturna, sabe, porque eu acho que é a coisa do biológico de cada um, Uhum. né, eu acredito que tenha isso. E, então assim, a equipe entra todo dia 13h, que é um horário que eu tô bem acordada, Aham. e ali a gente trabalha, somos em eu mais 3, então somos em 4 fixos, mas eu acabo, tendo colaboradores ao longo desse processo, que são, serviços avulsos ali, serviços prestados. Então, eu tenho
um assistente técnico de fotografia que também tá comigo, porque quando a gente vai fazer alguma produção grande, Uhum. não teria como eu fazer a foto, fazer o cenário, então a gente divide, né, a equipe. Então a gente é praticamente um trabalho de direção de arte. Então a gente tem quem cuida da parte dos objetos que eu vou usar nessa cena, a parte do técnico de fotografia que me auxilia, eu olhando um pouco de tudo ali, gerenciando mais, né, o meu trabalho ele é mais silencioso, no sentido de criar e decidir o que eu vou fazer, mas na Aham. hora, ele é um trabalho de administração ali de uma equipe, né, e cada um já sabe o que vai Orquestral, fazer. né? Exatamente. Então é um pouco esse trabalho que vem do teatro, que vem da cenografia, da direção de arte, então é um trabalho muito colaborativo, não é um trabalho ele é solitário numa medida e depois ele passa a ser Solidário. exatamente. E aí, assim, hoje hoje se torna um estúdio que a gente tem ali o financeiro, tem o contador, tem o advogado, então a gente tem várias camadas, porque a gente faz os contratos, né, todo projeto, necessita de questões, de E fato, são muitas frentes diferentes acontecendo no mesmo no tempo, mesmo tempo, em vários isso, lugares do mundo, e, né, isso, então, assim, enquanto você tá aqui na Fiesp, Barcelona, a Alegoria tá lá. tá lá. Você participou da abertura da Alegoria em Não, Barcelona? não. E qual foi a sua sensação de não estar presencialmente Aham. na abertura da sua exposição? Sim, é uma sensação ela é dupla, porque de certo modo não tem como estar em todos os lugares, né, e não que sejam muitos também, mas, às vezes a gente não consegue ir, porque tá fazendo algo aqui que demanda mais. Eu costumo ir, eu gosto de ir em todas, porque eu acho que é importante ver o processo de montagem de uma exposição, Uhum. a montagem ela é muito importante, porque aí você vê na prática que aquilo que você pensou não funcionou tão Naquele bem, espaço. e aí você adapta. Então eu até os galeristas que trabalham comigo sabem que eu gosto de estar. Até para conhecer a cultura do local, na abertura, conhecer as pessoas que vão, falar com elas. Eu acho que é totalmente diferente quando você tem a oportunidade de contar um pouco do seu processo, principalmente o meu trabalho, que, por exemplo, hoje, com a inteligência artificial, as pessoas, muitas delas acham que muitas vezes As pessoas não fazem a menor não ideia do fazem. tamanho da construção É real. real, porque é tudo real, eu faço analogicamente. E acho que essa é a grande beleza do meu trabalho, é ir e fazer hoje num momento que a gente consegue com a inteligência ou recursos de pós-produção, criar muita coisa, eu vou lá e faço tudo no analógico, e evito ao máximo usar a pós-produção. Só que ele fica com uma cara, muitas vezes, que as pessoas rapidamente Associam a inteligência associam a artificial. inteligência artificial ou pós-produção. O Então o que também acaba, às vezes, valorizando a performance. exatamente, é o que traz a magia do trabalho. Então, a gente costuma sempre, em qualquer exposição, inclusive na Fiesp, tinha um vídeo documentário com todas as nossas produções, a gente tem uma pessoa que filma a gente trabalhando, que isso já agrega ao trabalho a questão do processo, dividir com o público o processo, eu acho que é generoso da parte do artista também contar como ele faz, isso eu sempre aprendi aqui na FAP, sobre dividir, né, sobre o seu trabalho, qual é o meio pelo qual você chega ao fim do trabalho. Para mim o processo ele é mais importante que o fim, mas eu fico super feliz de ver finalizado também, óbvio. E que na fotografia tem o texto do Wieland Flusser, né, o Uhum. branqueamento da caixa preta, que você tem a oportunidade de olhar aquilo como está sendo feito e reprogramado para atingir o mesmo resultado. Com relação à exposição da Fiesp, foi um sucesso de público e Sim. você não só expôs as obras, mas você também construiu um ambiente que fosse propício e imersivo para a visitação das pessoas. Como é que surgiu a ideia, por exemplo, de colocar tudo dourado metalizado dentro da Aham. Fiesp? Como funcionou esse tipo de montagem, assim, até o processo de vocês executarem da ideia até o processo de montagem, até receber acho que foram 125 Acho mil, sim. quase 130 mil Sim. pessoas Aham. na Fiesp. Sim. Assim, sempre que eu tenho oportunidade de fazer uma exposição grande, no sentido de não só tamanho, mas, por exemplo, na Avenida Paulista, né, Aham. que recebe um fluxo de pessoas, E eh durante o aniversário de São Paulo? exatamente, a gente pegou na verdade a exposição durou 4 meses,
Então a gente pegou muitos eventos ali, feriados, final de ano, férias escolares. Então, na Paulista, um fluxo muito grande, muitas crianças, escolas, a gente teve, se eu não me engano, uns 15, Era uma trabalhos. atmosfera de parque de diversões, né, Exatamente. no meio É, da no Paulista. meio da Paulista. E a ideia foi um pouco essa, então me apropriar dos espelhos dourados, da a música que a gente trouxe eram músicas de super legal, porque eu conheci em Portugal um senhor que cuida de carrosséis, ele é fabricante de carrossel. Uau! E eu costumo ir muito atrás das pessoas que trabalham com esses elementos, né, que eu uso. Então, parques de diversões, eu conheço muitos, tanto no Brasil quanto fora. Adoro ir nesses parques pequenos de periferia no Brasil, que eles têm muito, eles cultivam muito ainda essa ideia da teatralidade. E esse de Portugal, ele me deu Que um flerta muito com a magia do circo, do né. circo, exatamente, essa itinerância dos parques. Hoje eu tenho muito contato com a ADIBRA, que é a Associação Brasileira de Parques de Diversão, então eu entro de cabeça, assim, quando eu comecei a trabalhar com o balão, eu fiz curso, pra saber inflar direito o balão, curso para decoradores de balão, assim, eu entrei nisso de lojista, para aprender sobre esse, para usar no meu trabalho de arte, mas para entender como que se enche um balão corretamente, quais são os tipos de balão, os tamanhos. Então, eu gosto de entrar no universo de cada situação, né. E é impressionante, porque esse universo a gente estava, no primeiro episódio aqui dessa temporada do que a gente estava falando da importância de estudar, o hábito de Sim, estudar e de se colocar a aprender e se tornar dominante daquela nova técnica, né. E eu acho que no mundo que exatamente. a gente, vive hoje, a gente tem que saber programar e reprogramar as nossas sinapses praticamente o tempo inteiro. Você fez mestrado, você fez Uhum. doutorado, você fez pós-graduação, Sim. e você se coloca, nesse lugar de vulnerabilidade em cursos de áreas que não seriam, numa disciplinaridade, não seria a Aham. obviedade, né. O que Exatamente. você indica para as pessoas que estão na graduação, para elas explorarem Uhum. ambientes que são É, eu disruptivos, assim, nessa forma, né? eu acredito que a alegria de ser artista e estudar arte é poder transitar por outras carreiras e outras profissões que não sejam arte. E causar esse ruído, né? Exatamente, eu acho que essa é a alegria, é você: "Ah, eu estou investigando sobre, sei lá, né, então eu faço trabalho que tem essa teatralidade". Então, eu entro nesse universo do teatro, da Do cenografia, real, né? do real, né, eu vou fazer um curso sobre balões, é super aleatório, eu conheci pessoas do mercado de lojista de balão, e Aham. a arte me dá esse lugar, é maravilhoso conhecer, outras pessoas, e eu acho que é o que alimenta a arte, E aí, então eu acho que deve ser interessante para essas pessoas também, elas ressignificarem o trabalho delas através da sua sim, fotografia, através da sua obra. porque elas acabam, olhando para aquilo que elas fazem cotidianamente de uma maneira, distanciada, assim como eu faço quando eu estou no espaço No ambiente delas. deles. E eu acho que, principalmente para os alunos, assim, eu acho que é um conselho que eu tinha dos meus professores aqui, né, os meus professores aqui, eles foram essenciais, assim, para me ajudarem a entender o meu trabalho, é entrar de cabeça naquilo que você investiga, naquilo que te interessa, seja lá o que for, né. Então, é quase como o trabalho do ator, quando ele entra e faz aquelas, eu não lembro o nome, aqueles experimentos que a pessoa tem que entrar, né. Sim, a construção do personagem Isso, mesmo, né. vivenciar, se colocar, eu acho que é muito parecido no sentido de que, se a pessoa tem um trabalho sobre, sei lá, animais, sei lá quais, vai aonde eles estão, procura. Eu acho que a arte é libertadora nesse sentido, ela permite que a gente seja aquilo que a gente quer ser quando a gente quer ser, sabe. E é uma forma de exteriorizar as nossas ideias Uhum, de uma maneira mais direta, né. exatamente. Você é representada hoje por diversas galerias, aqui no Brasil e outras fora do país. Em que momento você sentiu que era necessário Uhum. estar em uma galeria? Hoje a Zíper Galeria, inclusive, você realizou uma exposição também fantástica, em Nova York e na Espanha. Tá. E como é que uma interfere no trabalho da outra, né? Se Uhum. elas estão em conjunto, se existem colaborações.
Elas são bem separadas, então a representação brasileira é a Zipper, e ela Aham. cuida só de Brasil. E nos Estados Unidos eu tenho a de Nova York, na Europa, Espanha e Alemanha. E as colaborações elas existem mais entre elas no sentido de, tá, eu tô ali na Europa, eu faço colaboração com uma galeria entre Espanha e Alemanha. Uhum. No Brasil, a Zipper ela fica mais Brasil, então não tem tanta colaboração com outras galerias, até porque o Até para não causar mercados ruído, são né. é uma questão de mercado, né, então daí já é mais específico. E a minha entrada em galeria, ela foi de uma maneira muito natural, porém muito rápida, né, e que foram questões que eu passei também no início, porque a gente tem aqui na FAP a anual da FAP, que é uma exposição que foi de extrema importância para mim, assim, para eu entrar no mercado de trabalho, porque os galeristas, eles vinham aqui, eles vêm ainda, né, é uma exposição, É uma das importante. maiores visibilidades do Museu de Arte Brasileira Exatamente. e da FAAP para o público externo, né. Exatamente, e que apresenta alunos ainda, né. Então os galeristas frequentam, os curadores, eles vêm encontrar aqui artistas, né, Você participou da anual jovens. antes ou depois da Cité des Artes, da residência artística da FAAP? Antes, Antes, que legal. porque a ACT ela aconteceu depois, Que você porque se daí eu formou, já tinha me verdade. formado. A anual eu participei de 2 anuais ou 3, mas inicialmente também foi difícil entrar, é uma É bem seleção concorrido. concorrida, então inicialmente eu tentava ali, não conseguia, mas aí uma hora foi. E muito legal porque, né, nessa ocasião de anual, um galerista veio aqui, eu ainda era aluna e ele me chamou para trabalhar com ele, então assim, antes de sair da faculdade, de me formar, eu já estava nesse mercado de trabalho, Uhum. comercializando a obra através de uma galeria de arte. Então foi bem precoce nesse sentido, porque eu nem tinha diploma, já estava trabalhando, mas por outro lado foi algo que me preparou muito e me trouxe muita força, né, para continuar, assim, foi muito bom. Então é uma exposição que eu tenho certeza que mudou, o que eu sou hoje, com a anual fez uma diferença absurda, assim. E eu acho que, essa representatividade e responsabilidade da FAAP como instituição de ensino e também Uhum. com o Museu de Arte Brasileira, trazem para a comunidade como um todo, assim, é de uma Sim. generosidade tamanha, tanto da parte de quem está expondo, quanto, Quem vem das pessoas que vêm conhecer o trabalho, né. aham, Com relação a outra residência artística que você também, fez na Ucrânia, sim, como é que foi esse processo? tá. Funcionou vinculado a alguma instituição? Você foi de maneira independente? E por que você escolheu a Ucrânia nesse momento? Na época que eu fazia ST, eu enviava, projetos para editais De de residências. residências. Então, como eu sabia que eu estava ali E também, vicia, né? É um é negócio que você aplica em maravilhoso. uma residência, você fala assim: "Nossa, mas onde é que Sim, tem a residência? é Eu não muito sei bom, aonde". porque tem muita, né. Tem. Inclusive o professor Marcos Moraes, que cuida da parte de residências, ele sempre manda para mim, para os alunos, né, como um todo, residências. Então, faz tempo até que eu não faço residência, quero fazer mais. Mas nessa época eu já estava na CT, então estava em Paris, estava olhando muito para isso, tinha tirado esse tempo mesmo para aplicar projetos, né. Uhum. E aí eu fui aceita numa residência de fotógrafos na Ucrânia. E aí foi bem casou, assim, foi uma coincidência que acabava a Paris você já entrava. ia, então foi direto, assim. Então, daí eu solicitei uma autorização, pra continuar, né, para seguir, e fui para a residência da Ucrânia. Foi uma outra experiência completamente diferente, porque eu estava numa cidade do interior da Ucrânia. Então eu saí de Paris, que é uma cidade, extremamente turística e conhecida, Cosmopolita. fui para um interiorzinho, assim, da Ucrânia, chamava Donetsk, foi super especial. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 mês e meio, foi uma residência pequena, né, Aham. mas que mudou totalmente o trabalho também, aquilo que eu falo, a residência ela tem esse poder, assim, de mudar muito, ainda que dentro da pesquisa do artista, né, mas aí foi um olhar para uma coisa mais de memória, de abandono, são fotos mais densas,
Foi bem interessante, assim. E o que que você está planejando para o seu futuro? Você que continua com esse Uhum. lugar lúdico e a pesquisa dos objetos da infância. Aham. Através das suas redes sociais, você compartilha muito dos seus, Sim, momentos e insights da pesquisa, e eu acho que isso é nobre da sua parte também e interessantíssimo para quem acompanha o seu trabalho, tipo, o que que será que a Flávia Junqueira para sim. pra onde Flávia Junqueira está olhando, Aham, né. E o que que você pode contar pra gente, assim, Barcelona acontecendo agora em aham. 2025, Então, Barcelona a gente está com uma exposição agora, que abriu, alegoria. alegoria, e acho que eu tenho um objetivo de trazer um pouco mais esse trabalho dos parques de diversão que eu trouxe na Banca Galeria o ano passado. É um trabalho diferente, porque não é uma exposição no sentido só contemplativo, as pessoas interagem, eu trago os brinquedos. No meio do Parque do Ibirapuera, né, a banca galeria. Exatamente. Para segundo semestre, eu já tenho marcado exposição em Nova York, com a minha galeria de Nova York. Tenho convite também num museu na Espanha. Então, eu vou seguindo, né, assim, tem projetos já fixos, projetos que estão para acontecer. Também gosto muito de fazer parceria com marcas, então eu tenho uma parceria no final do ano com uma marca que eu adoro, e aí eu desenvolvo projeto de produto. Então eu Uhum. gosto muito do trabalho que não fica só, isso é uma característica minha, né, tem artistas que gostam de ficar só no Num único meio, segmento. né, da arte ali naquele ponto específico. E eu acredito, assim, que o meu trabalho ele tem um lugar que eu me coloquei, que eu gosto de trazer, que é também fazer parcerias com publicidade, eu faço bastante, desenvolvimento de produto, não só, a exposição de museu e galeria. Mas eu acho que o meu trabalho, ele traz um pouco essa leveza, esse o divertido, colorido, ele sai um pouco desse lugar específico, e foi uma decisão minha com o processo abrir mais o trabalho e encontrar outros públicos que não sejam só o público tão fechado exclusivamente da arte, né, foi uma decisão ali com o tempo. E é um respiro também para as pessoas que adquirem as suas obras, inclusive tem vários alunos e ex-alunos Uhum. da FAAP que têm Sim. obras suas e que Aham. postam e repostam as Uhum. obras, e isso traz uma leveza, um respiro para casa das pessoas, né. As Exatamente. pessoas que, adquirem uma obra sua, elas fazem questão de manter e continuar compartilhando sempre Aham. que elas têm ali, e como você se sente nesse lugar também, né, de estar ali tão próxima da intimidade das pessoas? Ah, como artista, acho que a gente consegue entender que o trabalho ele, está acontecendo. Eu não acredito que terminou ali na casa da pessoa. Acho que Aham. ele está ali e faz parte desse processo, né, da vida da pessoa, do meu processo, então eu acredito que é vivo e que é o que todo mundo deseja, né, de certo modo, é que a gente consiga mostrar. Acho que para o artista a grande alegria é trazer aquilo que lhe move internamente, dividir com o outro, né. Seja no museu, na galeria, seja dentro da coleção da casa de uma pessoa. Então, eu acho que é muito, gratificante a sensação de saber que aquilo que partiu da minha pesquisa, é algo íntimo, que eu acredito que o artista sempre Uhum. traz algo biográfico, íntimo, né. Claro que as questões não são, psicológicas, mas sempre sai de dentro, né, e vai para fora. E esse fora, quanto mais, eh, contemplado, mais externado, mais feliz, né, mais gratificante passa a ser o trabalho. Que bom lembrar que todo mundo já foi criança e que a gente vai continuar Sim, sendo criança e sonhando e tendo esperança para o longo da nossa vida, através do seu trabalho e de muitos outros artistas que são alunos e ex-alunos da FAAP. Obrigada pela presença, ah, Flávia. muito obrigada, adorei estar aqui e falar um pouquinho do meu processo. E vamos continuar nos divertindo em parques de diversões e no Parque da Vida com Flávia Junqueira. Até o próximo FAPcast.